Olá pessoal, na aula 2 nós vamos tratar da concentração das soluções, certo? Então vamos trazer aquela situação do rótulo da água mineral, tá bom? Então quando você vê aqui ó, a composição química tratando como miligrama por litro, aqui nós temos um exemplo de concentração, certo? Um exemplo de concentração. Concentração onde ele indica a quantidade de soluto que existe dentro da solução em miligrama para cada litro de solução, miligrama por litro. Então, leia assim, pessoal. Quantos miligramas existem em 1 litro? Então, miligrama por litro, você lê quantos miligramas existem em 1 litro. Gramas por litro, você lê quantas gramas existem em 1 litro. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 9,55 miligramas de bicarbonato para cada litro de solução, certo? Eu posso dizer que eu tenho 6,57 miligramas, eu vou anotar aqui, ó, 6,57 miligramas de sódio para cada 1 litro de solução. Então, se a pessoa que ingeriu 500 ml, eu quiser descobrir quanto é de determinada substância ela ingeriu, vamos supor quanto de sódio ela vai ingerir. Ó. Aí você faz assim. Ó. Como aqui está em litro, e aqui eu estou querendo saber 500 ml equivale a 0,5 litros. Então, 0,5 litros equivale a X. Faz uma regra de 3, X vezes 1, 6,57 vezes 0,5 é metade desse valor. Então eu vou explicar de duas maneiras. Eu vou explicar por fórmulas e vou explicar por regra de 3. O Enem, a prova do Enem, você consegue resolver a maioria das questões por regra de 3, apenas interpretando as unidades. Então preste bem atenção nessas dicas que eu vou estar dando aqui para vocês. Por exemplo, eu estava explicando justamente sobre concentração de solução quando iniciou a pandemia, né? E um aluno tinha questionado, né, que a gente não precisava estudar isso porque a gente não tinha necessidade. De repente a gente está todo mundo atrás de álcool 70%, né? Álcool 70 graus e NPM. O que significa essas informações? Né? Até hoje tem pessoas que ainda não conseguiram entender o significado. Então, ó, o álcool, por exemplo, ele utiliza duas unidades aqui. Ó. Nós temos o álcool 70 graus GL, certo? E temos o 70 graus, você pode encontrar também por aí, INPM. Certo? E tem alguns rótulos que coloca nas duas unidades. Aqui a gente só está dizendo que é 70 graus INPM, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Essa informação não está em Gay-Lussac e elas são diferentes. Por quê? Gay-Lussac ele relaciona volumes. Por exemplo, 70 graus GL quer dizer que eu tenho 70 partes de etanol para 100 partes de solução. Certo? Eu tenho 70 ml de etanol para cada 100 ml de álcool. Eu tenho 70 ml de etanol para 100 ml de álcool. Agora, um 70 graus de NPM a gente relaciona massas. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de álcool. E a partir daí você pode fazer uma regra de 3 e descobrir o que você quiser, certo? Então é importante a gente compreender aqui essa leitura, certo? Principalmente para o Enem desse ano. Numa água sanitária, também as pessoas procurando higienizar os alimentos, né? E aí foram várias as dicas aí para você poder fazer esse procedimento. Aí você pega uma água sanitária e lá no rótulo tá assim, ó, hipoclorito de sódio 1%.
Preste bem atenção o que é esse 1%, né? 1%. Está dizendo que eu tenho uma parte de soluto por 100 partes de solução. Eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, 1 grama de hipoclorito de sódio para cada 100 gramas de água sanitária. Água sanitária. Então eu tenho 1%, eu tenho 1 por 100. 1 por 100, tá bom? Então, vimos que a solução ela é a mistura do soluto com o solvente, certo? Agora vamos começar a estudar cada tipo de unidade, né, as mais importantes. Eu vou trazer aqui as que são mais cobradas, para a gente não perder muito tempo com o que não é importante. Então, a concentração comum, representada pela letra C, pessoal, ela é essa relação da massa do soluto com o volume da solução. Geralmente, nós podemos encontrar esse tipo de concentração com duas unidades mais usadas. Gramas por litro ou miligramas por litro, como vimos agora no rótulo da água mineral. Então, o que é que significa a gente pegar um frasco e no seu rótulo tem assim, ó, 5 gramas por litro de NaCl. Quer dizer que eu tenho 5 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução. 1 litro de solução. Mas se eu quiser trabalhar com fórmula, a concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, M1 sobre V. Certo? Como é que eu trabalho com regra de 3? Vamos ver aqui uma questão já com um pouquinho de interpretação. No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo em cerca de 50% a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde muitas vezes prescrevam fluoral ou complexos vitamínicos, com flu, para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral que contém flu. O excesso de fluorose nos dentes pode ocasionar desde efeitos estáticos até defeitos estruturais graves. Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos, como em outras abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flu. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Então eu começo a anotar as informações que eu já sei que eu vou precisar, ou que eu imagino que eu vou precisar. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima nessa água não deve exceder cerca de 1,5 miligrama por litro de água. Qual é a quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora? Outra informação importante. Então, vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que são tratados 30 mil litros de água por cada segundo, certo? Por cada segundo. Porém, a questão pediu em 1 hora. 1 hora é 60, como é, ó, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Então 1 hora tem 3.600 segundos. Então em 1 hora nós vamos ter 30 mil vezes 3.600, que dá X é igual a 108 milhões de litros de água em 1 hora. Então isso aqui é o que é tratado em 1 hora, certo, pessoal? Mas não é a resposta da questão. Se eu sei que a quantidade máxima para evitar o risco de fluorose é 1,5 miligrama para cada 1 litro de água, então em 108 milhões de litros de água deverá utilizar X miligramas de flu, a quantidade máxima.
x vezes 1x. 108 vezes 1,5 vai dar 162 milhões de miligramas. Só que a resposta está em quilo. Então, se eu dividir por 1000, eu passo para grama. Se eu dividir por 1 milhão, então, tirei esses 3 zeros, passei para gramas. Tirei mais 3 zeros, passei para quilos. 162 quilogramas. Resposta item E. Ok? Vamos ver aqui uma outra questão também, já preparando a gente para o estilo das questões do Enem. Dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg por ml. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária para criança de certa faixa etária é de 100 mg por quilograma de massa corporal. Sabendo que 1 ml corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada para uma criança de massa corporal 7 kg será. Então a gente marcou aí as informações, não é? Então aqui diz que tem que ser administrado 100 miligramas para cada 1 kg de massa corporal. A criança tem 7 quilos. 7 quilos, então tem que administrar X miligramas. Esse X é igual ao que? 7 vezes 100 dá 700 miligramas. Ok? Descobri que a gente precisa de 700 miligramas. Só que o medicamento ele tem 500 miligramas para cada 1 ml. Ó. Aqui eu peguei essa informação, onde a gente precisa saber ler a unidade. Ó. Miligrama por ml. Cada miligrama, quantidade de miligrama que eu tenho em 1 ml, por 1 ml. Se eu tenho 700 miligramas, então nós vamos ter que usar XML. Cortei esses dois zeros com esses dois zeros. 5x é igual a 7. X é igual a 7 dividido por 5, se eu não me engano, dá 1,4. Isso mesmo. 1,4 ml. Só que a pergunta da questão não é a quantidade ml, é o número de gotas. Porém, ele diz aqui que 1 ml equivale a 20 gotas. Então, se a gente tem que administrar 1,4 ml, precisará de Y gotas. Y vezes 1 dá Y. 20 vezes 1,4 vai dar 28. 28 gotas. Então, esse é um tipo de questão muito comum na prova do Enem, certo? Cai muito essa questão de você saber administrar um medicamento, certo? Até para evitar que as pessoas se automediquem, ou se as pessoas errem. O médico passa uma informação, a pessoa ter atenção na hora de utilizar uma receita médica, por exemplo, para evitar uma superdosagem, entendeu? As pessoas têm que ter uma noção de como é que eu leio a concentração de um medicamento, porque eu vou estar utilizando, como é que eu vou estar fazendo esse processo. Claro que o médico muitas vezes traz essa informação, mas o Enem, esse estilo é um estilo muito, muito comum na prova do Enem. Agora eu vou falar de uma outra concentração, que é a do título, né? Existe título em massa e existe também título em volume. O título, pessoal, ele é a relação em massa do soluto com a massa da solução, certo? Lá na água sanitária, 1% de hipoclorito, ali estava se referindo ao título em massa. Então, para quem gosta de fórmula, o título em massa é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução é M1 mais M2. Massa do soluto mais a do solvente. Certo? Vamos ver isso um pouco na prática, né? Então, se a gente chegou no laboratório e lá tinha uma solução de ácido nítrico 70% MM. O que é esse MM, gente? Ó, esse MM aqui, ó, M/M. Quer dizer que é massa do soluto por massa de solução.
Quer dizer que eu tenho 70 partes de soluto por 100 partes de solução. Quer dizer que eu tenho 70 gramas de ácido nítrico por cada 100 gramas de solução. É isso que significa. HNO3, né, ácido nítrico 70%, eu tenho 70 gramas de HNO3 por 100 gramas de solução. Certo? Então, vamos ver uma questãozinha de título. O hipoclorito de sódio, NaClO, cuja solução aquosa é comercialmente conhecida por água sanitária, apresenta propriedade germicida e pode ser vendida no mercado em uma concentração de 2% mm. Título. Sabendo-se que a densidade da água sanitária é 1 grama por ml. Pessoal, eu acho melhor explicar para vocês como é que a gente pode resolver as questões sem ter que necessidade de fórmula, né? Porque você não vai precisar decorar nem lembrar a fórmula no dia. Isso é o mais prudente, para você não ficar dependente das fórmulas, entendeu? Qual a massa em gramas de hipoclorito de sódio presente em uma colher com 10 ml de água sanitária? Então vamos devagarzinho aqui. Então, se eu tenho 2% M/M, quer dizer que eu estou trabalhando com massa, né? Então, quer dizer que eu tenho 2 gramas de hipoclorito de sódio em cada 100 gramas de água sanitária. É isso que significa. Certo? Só que ele quer saber o que nessa questão? Vamos aqui, ó. Qual a massa em grama de hipoclorito presente em uma colher com 10 ml de água sanitária? Ele disse aqui que a densidade da água sanitária, ó, a densidade dela é 1 grama por ml. Esse ml aqui é vezes ml a menos 1, que é a mesma coisa disso. 1 grama por ml. Quer dizer o quê? Ó? Que 1 grama de água sanitária equivale a 1 ml. Então, se 10 ml, a colher tem 10 ml de água sanitária, aqui ó, água sanitária, para você não confundir as coisas. Então, água sanitária embaixo de água sanitária. Equivale a quantas gramas? X. Então, X vai ser igual a 10 gramas de hipoclorito de sódio. Então, nessa colher tem 10 gramas, mas essa não é a resposta. Ou, 10 gramas de hipoclorito não. 1 grama... Opa, tem um detalhe aqui ainda. Nós não chegamos ainda ao hipoclorito de sódio. 1 grama de água sanitária equivale a 1 ml de água sanitária, transformando de massa para volume. Então, aqui a resposta é água sanitária. Então, aqui, ó, 10 ml de água sanitária equivale a 10 gramas, certo? Para que essa informação? Porque, ó, 2 gramas de NaClO, hipoclorito de sódio, está presente em 100 gramas de água sanitária. Então, 10 gramas de água sanitária deve conter quanto? Pronto, a gente chegou na nossa resposta. Quanto de hipoclorito de sódio? X. Cortei esse zero com esse zero. 10 vezes x, 10x, igual a 2 vezes 1, 2. X é igual a 2 dividido por 10, dá 0,2 gramas de hipoclorito de sódio. Resposta item E. Ok? Resposta item E. Aí, pessoal, temos que ficar atentos, porque assim, pode vir também títulos massa-volume ou volume-volume. Como é que é massa-volume? Olha só. Se eu tenho, por exemplo, 5% mV, massa de soluto por volume de solução. Se eu tenho 5% de dextrose, né? Uma medicação endovenosa. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 5 gramas desse medicamento para cada 100 ml de solução. Então, a gente vai usar grama por 100 ml, certo? Quantas partes do soluto por 100 ml? Então, isso é quando a gente vai trabalhar massa-volume.
Tá certo? Massa, volume. Essa questão envolve mol por litro, deixar para depois. E também temos a volume, certo? Volume. Por exemplo, a história do álcool etílico, né? 70%. VV também pode aparecer assim, ó. VV quer dizer o quê? Volume dissoluto por 100 partes, né, do volume da solução. Então, o álcool 70, ele tem 70 ml de etanol para cada 100 ml de solução. Isso é um álcool 70% volume. Aí, pessoal, tem uma outra unidade que também é muito utilizada em provas, mas que é pouco falado, né, no dia a dia, que é o ppm, que significa partes por milhão. Então, eu já vi uma notícia, né, que falava da poluição do ar de uma cidade e que ela tinha chegado a um valor assim muito alto, e ele disse lá uma informação em ppm, que significa partes por milhão. ppm indica quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes de solução, certo? Em 1 milhão de partes de solução, certo? Como assim? Vamos supor que a reportagem mencionava que a cidade de Fortaleza foi encontrado uma concentração de monóxido de carbono, que é um poluente altamente tóxico, né? De 3 ppm. Então quer dizer o quê? 3 partes por milhão de CO. Como você já entende agora essa unidade aqui, ó, massa de soluto por massa de solução. Então eu posso escrever assim, ó. Existem 3 gramas de CO para cada 1 milhão de gramas de ar, que é a solução, é o ar. 3 partes por 1 milhão. Aí massa, eu botei o soluto em massa e a solução em massa. Eu poderia usar 3 kg de CO para 1 milhão de quilos de ar. Eu poderia dizer que eu tenho 3 toneladas de CO para 1 milhão de toneladas de ar. Agora, volume, gente, é o seguinte. Eu vou dizer que eu tenho 3 litros de CO para 1 milhão de litros de ar. Eu posso dizer que eu tenho 3 metros cúbicos de CO para 1 milhão de metros cúbicos de ar. E M volume é o seguinte. Eu tenho 3 gramas de CO por 1 milhão de... Aqui eu botei 1000 litros, né? Por quê? Ó? Vamos lá, botei 1000 litros de ar. Porque quando trabalha massa-volume, gente, lá da parte passada, aqui eu tenho que ter um cuidado. O massa-volume do ppm, a gente pode fazer o seguinte. Olha, por exemplo, deixa eu explicar aqui, ó. Nós vamos dizer o seguinte, nessa situação aqui, nós temos... Por que aqui está 1000 litros, né? É porque quando trabalhamos por massa-volume, nós vamos colocar assim, grama de CO por 1 milhão de ml, 1 milhão de ml de ar, certo? De ar. Só que dividindo por 1000 passa para litros, por isso que ficou 1000 litros de ar, tá bom? Então já tem essa transformação aí. Vamos ver uma questão disso na prática. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre contém um valor médio em miligrama de chumbo igual a... Ele deu o valor aqui 20 ppm, né? 20 ppm. Só que a pergunta da questão é a quantidade de chumbo em miligrama. Então aqui eu vou trabalhar com massa, porque ele está falando de grama de crosta terrestre por miligrama de chumbo. Como é que eu faço isso? Então quer dizer que eu tenho 20 ppm, 20 partes de chumbo. Eu posso dizer que eu tenho 20 gramas de chumbo para cada 1 milhão de gramas de crosta terrestre.
A questão é, em 100 gramas de crosta, eu botei aqui crosta, embaixo de crosta, deve haver quanto de chumbo? X. Valor X. Certo? Então aqui eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Corto esse zero com esse zero. Ficou 1000x igual a 2. Sobrou aqui um 2. X é igual 2 dividido por 1000 dá 0,002 gramas de chumbo. Só que a pergunta tá, ele quer em miligramas. Lembrando, passar de gramas para miligramas, a gente multiplica por 1000. Então, esse valor vezes 1000, x é igual a 2 miligramas de chumbo. Resposta item D. Resposta item D. Certo? Agora, uma que é bastante cobrada no Enem. Então, nós vamos ver essas até aqui. Molaridade. Também conhecida como concentração molar e também como concentração em mol por litro, certo? Essa é muito utilizada em laboratórios de química e é uma das que o Enem mais cobrou até hoje. Então, a molaridade, ela indica quantos mols, lá da química geral, lembra? Mol. Quantos mols de soluto existem em 1 litro de solução. Então, é por isso que a unidade dela, a unidade de molaridade é mol por litro. Está aqui, ó, mol por litro. Porque ele indica quantos mol de soluto existem em cada litro de solução. Para quem gosta de trabalhar com fórmulas, a molaridade é o número de mol do soluto pelo volume da solução, que tem que estar sempre em litros. Como o número de mol é a massa, da amostra pela massa molar, a massa do soluto pela massa molar dele, substituindo aqui no número de mol, nós podemos chegar nessa outra fórmula, que é a massa do soluto, que a molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Certo? Vamos ver uma questãozinha muito parecida com a que caiu no Enem. Depois nós vamos ver se essa questãozinha do Enem direitinho. Colocar para vocês fazerem. Eu vou fazer uma bem parecida agora. Considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico. Um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C foi dissolvido em água de modo a obter 200 ml de solução. Ele quer saber qual é a concentração de ácido ascórbico, que nos itens está em mol por litro, né? Então aqui, pessoal, 1 grama de vitamina C é a massa do soluto. 200 ml é o volume da solução. É o volume da solução. Certo? E aí o que é que acontece? Vou fazer aqui uma por forma para vocês, certo? Aqui embaixo, ó. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Eu estou querendo a molaridade. A massa eu já tenho, que é 1 grama. A massa molar dessa substância, eu tenho que saber primeiro qual é a fórmula molecular dela. Porque a questão só me deu a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então aqui ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O6. Então, o seguinte, massa molar é igual 6 vezes o carbono, que é 12, mais 8 vezes o hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes o oxigênio, que é 16, né? Então, como é que vai ficar essa conta? 6 vezes 12, mais 8, mais 6 vezes 16, que dá 176. 176 gramas por mol. Certo?
Então vai ficar aqui 176 vezes o volume. Só que o volume ele tem que estar em litros. De ml para litro a gente divide por 1000. 0,2 litros. Então daqui para cá, dividir por 1000. 0,2 litros. Então 176 vezes 0,2 já vai dar 1 sobre 35,2. E 1 dividido por 35,2, nós vamos ter que a molaridade é igual a 0,028 mol por litro. Como a questão falou que é aproximadamente, nós vamos aqui, aproximadamente 0,03, arredondando aqui, tá bom? Ok? Então, pessoal, nós vamos na próxima aula fazer algumas questões Enem de concentração de soluções, tá bom? Então a gente se encontra na aula 3 desse nosso módulo 15. Valeu!